alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Vamos iniciar aqui explicando a atividade de caso, né? Que vai ser da página 161 até a 163. Na segunda questão, ela vai dizer o seguinte, ó. Sabendo que a balança está equilibrada e que os três livros têm massas iguais, ou seja, todos os três livros que tem aí na balança, eles pesam a mesma massa, certo? São o mesmo peso. Determine a massa em gramas de cada livro. Para isso, nós vamos ter que somar, né, os pesos que estão do outro lado da balança para a gente saber o valor total dos três livros, certo? Vocês vão somar aqui, ó, todos os pesos. Depois que vocês encontrarem esse valor, vocês vão dividir por 3, né? Porque são 3 livros que tem do outro lado da balança. Assim vocês vão encontrar o peso de cada livro. Na questão 3, nós temos um cartaz, né? Com preço do quilograma de pães vendidos nessa padaria. Nós temos aí o pão branco, custa R$6, o baguete, né? Baguete, 12, o pão de centeio, 7, pão integral, 7,30. Aí é o preço por quilo, certo? Aí na letra A pede para você calcular 500 gramas de pão branco, né? E 300 gramas de pão centeio. Como aí tem o preço de 1 quilo, pessoal, primeiro a gente vai ter que descobrir, né? Qual é a quantidade que a gente vai utilizar, certo? Para fazer, né, a multiplicação pelo preço, certo? Como é que a gente faz, né, essa variável? Se ele quer 500 gramas, né, de 1 quilo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as 500 gramas e vou dividir por 1000, certo? Quando eu divido por 1000, eu faço o quê? Eu volto a vírgula, né, 3 casas, 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar 0,5. Aqui do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3. 0,3. Esse valor vocês vão multiplicar pelo preço já do produto, ó. Ele quer 500 gramas de pão branco. O pão branco é R$6, né? E aqui 300 gramas vai ser do pão centeio, que é R$7. Aí vocês só vão multiplicar pelo valor, certo? Vocês fazem a continha de multiplicar. Aqui, ó, na segunda opção, na letra A, ele quer 1 quilo de pão integral. O quilo de pão integral, pessoal, já é 7,30, né? Aí eu vou descobrir as 200 gramas do pão centeio, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui para encontrar a variável. Vamos voltar a vírgula 3 casas, ó. Vai ficar 0,2. Aí eu multiplico pelo valor, né, do quilo, que é R$7. Esse valor aqui eu vou somar com esse, certo? Com os 7,30, né? Que é o preço do pão integral. E esses dois valores aqui eu vou somar também e vou encontrar aqui. Na letra B, pede para você fazer, né, elaborar um problema que tenha transformação de medidas de massa, né? Então, ó, eu coloquei só um enunciadozinho aqui, vocês podem fazer parecido, certo? Eu coloquei só assim, ó. Transforme 2,3 quilos em gramas, né? Vocês vão transformar quilo em grama. Como é que eu transformo quilo em grama, né? Uma unidade maior, uma unidade menor, eu faço a multiplicação ou então deslocar a vírgula 3 casas para frente, certo? Na quarta questão, nós vamos ter aqui uma tabela, né, falando sobre a reciclagem, né, que é um processo de recuperação, né, de certos produtos, né, para não serem descartados como lixo. Aí nós podemos ver aí na tabela a quantidade de lixo reciclável coletado por uma cooperativa de catadores de certa cidade durante um mês, né? Nós temos o papel, o vidro, o metal e o plástico. Só porque essas informações elas estão em toneladas, certo? Aí na letra A, pergunta quantas toneladas de material foram coletadas. É só você somar tudo. Aqui quando não tem vírgula, a vírgula está aqui, ó.
Eu preencho com 0. Na letra B, pede a diferença da quantidade de plástico e de metal, né? Só que ele quer em quilos. Então, primeiro você vai transformar em quilo, depois você vai subtrair, certo? Nós vamos transformar em quilo. E quando eu transformo em quilo, ou eu multiplico por 1000, ou eu desloco a vírgula 3 casas para frente, certo? Então, você vai transformar aqui, ó, em quilo, depois você subtrai. E na letra C, pede para você elaborar um probleminha, né? Que tem a transformação de medida. Coloquei assim, ó, quantos quilos de papel foram arrecadados? Né? Aí na tabela, o peso está em toneladas, né? Então, o papel é 86 toneladas. Eu vou transformar toneladas em quilos. Eu vou multiplicar por 1000, certo? Multiplicando por 1000 aqui, ou então deslocando a vírgula 3 casas para frente. Bom, pessoal, continuando aqui a nossa explicação, né, da atividade de casa, nós vamos ter aqui um textinho complementar na página 163, falando sobre o desperdício, né? Aí nós temos aí, ó, já pensou na quantidade de alimentos que diariamente é desperdiçada? Cerca de 1.300.000.000.000 de toneladas de alimentos são jogados no lixo em todo o mundo por ano. Quantidade suficiente para alimentar 2 trilhões de pessoas. Enquanto isso, há cerca de 795 milhões de pessoas passando fome no mundo. Observe o gráfico com porcentagem de perda de alimentos desde a produção até o consumo, né? Nós temos aí o desperdício em 2014. Tem aí 35% é no consumo, né? Vou começando aqui do início, né? A produção é 24% de desperdício. Manutenção, manuseio e armazenamento, 24% também. Processamento e embalagem, 5%. Distribuição e mercado, 12%. E no consumo é 35%, né? Então, todas essas etapas aí, ela tem uma porcentagem de desperdício, né? O desperdício encarece o alimento que chega à mesa do consumidor. Sendo assim, todos devem colaborar para diminuir o desperdício e tornar o mundo mais sustentável. Em casa, podemos planejar as compras, verificar o prazo de validade dos produtos, né? Durante as refeições, nos servimos apenas do que vamos realmente consumir, evitando sobras, né? Aí a letra A está pedindo para vocês calcularem, pessoal, quantas toneladas de alimentos estão sendo desperdiçados em cada etapa. Como é que você vai calcular? Você vai tirar, né? Essa porcentagem aí, pessoal, ó, desse valor, 1 trilhão, né? Colocar aqui com o pincel mais escuro. De 300 milhões, né? Vocês vão calcular desse valor aqui, ó, que diz lá no início do texto, ó, cerca de 1 trilhão, 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo todo ano, certo? Então, esse valor aqui, vocês vão tirar a porcentagem. Vocês podem utilizar a calculadora, certo? Como esse número é bem grande, né? Vocês vão tirar a porcentagem. Como é que vocês vão tirar? Vocês multipliquem esse valor por 35 e dividem por 100 depois, né? Multiplica por 35 e depois divide por 100. Vocês vão encontrar o valor aqui do consumo, certo? E na letra B, vocês vão fazer isso com todas as porcentagens, certo? Vocês podem utilizar a calculadora. Vocês vão pegar o valor, que é o total, né? Que é desperdiçado, vão multiplicar pela porcentagem e depois divide por 100, certo? Aqui por 12, aqui por 5, aqui por 24. Aqui basta fazer uma vez porque é a mesma porcentagem, né? Que foi em um em outro. E na letra B, pede para você dizer atitudes que você poderia adotar para evitar desperdício, certo? Aí é pessoal. São atitudes que você acha que ia melhorar, né? Ia diminuir o desperdício.